Então, a quantidade de energia refletida vai depender da rigidez, seria a imobilidade, ou da flacidez, que teria que ver com a mobilidade do sistema da orelha média. É esse equilíbrio entre rigidez e flacidez, ou entre imobilidade e mobilidade, que me permite entender a natureza do problema que está acontecendo na orelha média daquele sujeito, daquela criança, daquele paciente. Para que um som seja transmitido, tanto a rigidez como a complacência precisam estar em equilíbrio, tá? Quando elas estão em equilíbrio, o que eu tenho? Maior quantidade de som admitido, ou seja, mais som é transmitido lá para dentro da orelha interna. Quando eu tenho alterações na rigidez ou na complacência, eu tenho o quê? Um aumento da impedância e uma diminuição da admitância. Como consequência, mais som vai ser refletido. E é esta medida que a gente vai fazendo, que o equipamento me permite fazer. A ponte, por isso que se chama ponte eletroacústica, ela mede exatamente, mede, a palavra acho que é mede mesmo, mede quanto de som está sendo devolvido durante uma simulação que acontece com as alterações da pressão de ar, né? Através dessa simulação, eu vou ter mudanças da impedância e da admitância e vou poder, à luz de alguns autores, como Jerger e agora de outros autores mais modernos, classificar ou pensar no que é que está acontecendo dentro dessa orelha média que está levando esse sujeito a ter um problema grave ou sério de audição. Quando é que a gente pensa que a impedância acústica, ou seja, a resistência e a reactância vão aumentar? Eu vou pensar sempre que eu tenho uma condição de transmissão dos sons na orelha média se modifica. E ela pode se modificar por aumento de massa, como, por exemplo, acontece na otite média serosa, né? O líquido na orelha média, o que ele faz? Faz com que a membrana timpânica fique abaulada, né? E sendo abaulada e pesada por conta do líquido que está lá dentro, a hora que você modifica a pressão de ar do meato acústico externo, você não consegue fazer esse movimento acontecer. E o aumento de rigidez, que é o quê? A otosclerose, por exemplo, né? Uma fibrose na cadeia ossicular, que impede que o sistema fique mais relaxado, mais favorável à transmissão dos sons que precisam de um sistema onde as partículas de ar estão mais deslocadas, mais distantes umas das outras. Então, esse quadrinho, ele dá uma ideia do que acontece no sistema. Se eu tenho impedância alta, o que acontece com a energia transmitida? Ela é baixa. O que acontece com a energia refletida? Ela é alta. E o que acontece com a complacência? Ela é baixa. Quando eu tenho uma impedância baixa, eu tenho grande quantidade de energia transmitida, pouca energia refletida e a complacência do sistema é alta. É isto que a gente deseja, vou até pintar ele aqui, é isto aqui que a gente deseja que aconteça no sistema, tá? Porque quando isto acontece, eu tenho uma boa transmissão de sinal, tá? Eu tenho uma boa passagem do sinal na orelha média. Isto não significa que eu tenho audição normal, porque eu posso ter isto aqui acontecendo e ter uma lesão na cóclea e por isso o sujeito não ouve. Então eu tenho que lembrar sempre que eu estou estudando a habilidade do sistema, a capacidade do sistema da orelha média, transmitir, levar os sons para a orelha interna, tá? Por isso que a gente diz que a medida da imitância, ela não é uma medida de limiar. Ela não me diz quanto o sujeito ouve. Ela só me diz assim, ó,
Para o som chegar na orelha interna, esse sistema que está aqui no meio, que é o transdutor, está funcionando bem, ou está funcionando mal, ou está mais ou menos. Tá? Ele está aumentando a impedância, ou seja, ele tem uma barreira, ele está sendo uma barreira para a transmissão desse sinal. Então, é fundamental que a gente lembre de tudo isso, tá? Que ela me garante uma impedância baixa, com uma complacência alta, que a mobilidade do sistema tímpano-ossicular não é a causa do problema de audição que aquele sujeito apresenta. Tá? Ela pode estar acontecendo, deve estar acontecendo por um outro motivo. Então, ela é considerada uma medida da função da orelha média que não depende de respostas comportamentais. Aqui está errado, ela não é um teste eletrofisiológico, ela é um teste eletroacústico, tá? Vamos corrigir isso aqui. Tá? É um teste eletroacústico. Não substitui a audiometria tonal ou nenhum outro procedimento da avaliação auditiva, porque ele é específico para essa avaliação da função da orelha média e não deve ser analisado de forma isolada. Porque eu estou medindo, vai ser interessante, porque nem sempre a membrana timpânica, nem sempre não. A membrana timpânica e a mobilidade do sistema tímpano-ossicular, ela não é igual em todas as pessoas, tá? E todas as curvas que foram analisadas, elas são curvas à base da estatística, tá? Então, era o mais frequente, o mais comum, o mais... 90% das pessoas, 80% das pessoas que tinham essa doença apresentavam essa curva. Mas a gente tem sempre que lembrar que nós somos seres humanos, seres vivos. E nesse sentido, a gente não se comporta todo mundo igual. E nós temos diferenças individuais que têm relação, por exemplo, com a tensão da membrana timpânica, com a tensão dos ligamentos da orelha média, com a inervação do ouvido. Tudo isso pode ter um caráter individual e, por isso, os resultados de uma medida de imitância nunca podem ser analisados de forma isolada. Não é porque o sujeito tem uma timpanometria baixa que significa que ele tem uma doença de orelha média do tipo da otosclerose. O que mostra é que ele tem uma baixa mobilidade do sistema. Cabe aos exames outros, radiografias, tomografias, exame audiológico, a audiometria tonal, para você determinar a relação entre aquele achado da timpanometria e a história e o caso daquele paciente. As medidas da admitância ou da imitância, elas não avaliam a audição. Tá? Eu gosto de chamar atenção sobre isso, porque acaba ficando assim, eu já escutei essa pergunta. Então, com a admitância, eu posso saber o que está acontecendo no limiar tonal? Quer dizer, não. A medida da imitância não avalia a audição. Ela me dá informações objetivas sobre a função da transferência, olha lá, a função da transferência mecânica do som da orelha externa para a orelha média, tá? Então, eu posso dizer que essas medidas da imitância acústica, ela avalia o estado funcional do mecanismo condutivo da orelha, funcional, não anatômico, tá? Eu não posso saber em que condição está a membrana timpânica, não posso dizer assim, essa membrana timpânica deve estar com marcas de cicatriz, porque por isso ela está funcionando desse jeito. Não. Ela me diz assim, essa membrana está mais móvel, está menos móvel, está mais flácida, está mais rígida, está mais tensa, está menos tensa.
tá? Ela detecta e me ajuda a definir quais são os problemas do sistema da orelha externa e média de forma objetiva. Para vocês terem ideia do quanto a sensibilidade e a especificidade da imitância acústica é relativa, existe hoje, nós vamos ver no final da aula, uma nova proposta para avaliação da timpanometria, das medidas da orelha média, para melhorar o quê? A qualidade, a confiabilidade desses resultados. Então, vocês vão ver que existem várias tentativas, foram se criando novas possibilidades, mudando frequência, mudando as análises que são feitas dos dados coletados pela timpanometria. Por quê? Porque eles me ajudam a detectar, mas eu não tenho absoluta certeza, eu não posso dizer que em 100% dos casos ou em 95% dos casos, quando a timpanometria indica um problema, eu vou encontrar esse problema, tá? Então, a sensibilidade do exame, ela não é tão boa quanto se deseja. Então é melhor não fazer? Não, ela me dá muitas informações. Eu só preciso tomar cuidado na forma como eu avalio, interpreto essas informações que eu estou coletando através da medida da imitância acústica. Eu sempre digo que a imitância é fácil de fazer, difícil de interpretar. Por quê? Eu preciso conhecer muito bem a acústica e a fisiologia sobre as técnicas de imitância e sobre o sistema auditivo. E preciso conhecer a fisiopatologia do sistema auditivo. De que forma o aumento de líquido na orelha média interfere na transmissão do sinal. Então, de que forma a mudança da densidade do meio interfere na transmissão de um fluxo de energia, no caso, acústica, sonora, né? Então, eu preciso entender muito bem de acústica e preciso entender muito bem de transmissão do sinal dentro do sistema auditivo, porque é completamente diferente de pensar num rádio, numa televisão, num sistema de som de um iPad, de um iPhone, de um sistema de música, é outra situação, tá? Eu não tenho a absoluta certeza de nada. Esse é o grande problema. Eu tenho uma noção de como é que as coisas andam. Existe muito conhecimento sobre a fisiologia da orelha média. Mas eu não tenho certeza se em todos os indivíduos ela vai acontecer da mesma maneira. Diferente de um alto-falante fabricado numa empresa, porque eles têm lá o controle de qualidade e eles podem garantir que produziram 100 mil alto-falantes e todos eles estão trabalhando da mesma forma. Se eu tiver 100 mil pessoas, eu não posso ter absoluta certeza que essas 100 mil pessoas vão ter uma orelha média funcionando todas iguais, tá? Porque eu vou ter dimensões diferentes, vou ter texturas diferentes, morfologias diferentes, tá?